Doutora, que história é essa de deixar o flúor na boca? Flúor é perigoso, eu não concordo com isso não. Todo mundo sabe que flúor não faz bem. Será que é isso mesmo? Pra quem não me conhece, meu nome é Daniele Salles, eu sou dentista e sócia da Clínica Lera aqui em Brasília. E hoje eu quero responder 3 perguntinhas pra vocês. Eu quero falar se o flúor é seguro pra você e pra sua família, quanto de flúor que você precisa e como que o flúor pode ajudar a prevenir as cáries. Vamos lá? Pessoal, o último vídeo que eu fiz falando sobre os 10 erros, tá? Na escovação foi um vídeo muito legal, deu bastante comentário e eu vi que deu um pouco de polêmica dessa questão que eu falei que não deveria cuspir, que deveria manter a pasta na boca porque o flúor era benéfico e tal. O pessoal ficou meio nervoso, mas como assim e tal? Então, gente, vamos lá, tá? Nada em excesso faz bem, tá? A gente sabe, por exemplo, se você tá com uma dor de cabeça, você toma um remédio para dor de cabeça, se você toma um remédio, vai passar a sua dor de cabeça. Se você toma 10 comprimidos, você vai parar no hospital com um problema no estômago no mínimo, tá? Então, nada em excesso faz bem. A mesma coisa com o flúor. Flúor em excesso não faz bem. Flúor em excesso é tóxico. Flúor em excesso numa criança pode causar o que a gente chama de fluorose, tá? Que são aquelas manchinhas brancas no dente. Mas flúor na quantidade certa, ele é sim benéfico, tá? Na década de 70 por ali, os países começaram inclusive a colocar flúor na água. Então hoje em dia a grande maioria dos países tem água fluoretada. Tem uns que não tem. E a gente fez uma comparação entre os países que têm água fluoretada e os países que não têm água fluoretada, e a quantidade de doenças não mudou. Então não quer dizer que a água fluoretada esteja causando doenças, ou causa câncer, que o pessoal diz que pode causar. Não existe isso, tá? Porque a dose de flúor na água é muito pequenininha, tá? É muito pouco, então é uma quantidade benéfica pra gente e não maléfica, tá? Então, a água sim tem flúor, a nossa água é fluoretada, a água da torneira. Se você beber uma água de garrafa, ela não vai ter flúor, mas se você beber uma garrafa no filtro, e o filtro pegando a água do cano, né? Essa água vai ter flúor sim, e ela vai fazer bem pra você, tá? Então, tudo tá na quantidade. O flúor, ele é seguro se for em quantidade pequena. O flúor que tem na pasta de dente é uma quantidade pequena, é uma quantidade benéfica, mas aí também vai da quantidade de pasta que você está colocando, tá? Antigamente achavam, tá, que dar flúor para uma grávida, por exemplo, tomar, que ia fortalecer os dentes da criança, tá? E viram que não, que enquanto os dentes estão se formando, tá? Se você fica dando flúor em alta quantidade, aquele flúor vai ser ruim para o dente, porque vai causar fluorose. A fluorose são aquelas manchinhas brancas no dente, e aquele dente ele não é mais forte do que o normal, ele é mais fraco do que o normal, ele é mais poroso, tá? Então, a fluorose fez com que as pessoas aí começassem a achar que então o flúor era ruim, mas o problema não é o flúor, o problema é a quantidade do flúor, tá? Então, por isso que criança não pode ficar comendo pasta de dente com flúor, principalmente criança que ainda não nasceu os dentes permanentes. Senão o flúor vai para o sistema, vai depois se inserir, se depositar ali na estrutura do dente que está se formando e vai causar fluorose. Então o flúor ele é bom localmente na boca, tá? Quando o dente já nasceu, para aquele dente que já nasceu, tá? Localmente ali, para se depositar na estrutura do esmalte e formar a fluorapatita. Ele não é bom para você ingerir para um dente que está se formando, tá? Então são coisas diferentes. Uma coisa é eu falar para você, para o seu filho que tem 2 anos, para você dar para ele tomar flúor para o dente dele ficar forte. Isso tá errado, tá? Para uma grávida tomar flúor para o dente do filho nascer forte. Isso tá errado, tá? Mas o flúor no local, o flúor tópico, tá? O flúor em contato com o dente que já nasceu, ele vai sim trazer benefícios e vai fortalecer aquele dente contra a cárie. O flúor que a gente ingere em alta quantidade não vai ser bom, não vai trazer benefício nenhum, nem para você, nem para o seu filho, tá bom?
Então eu peguei aqui a pasta e a escova para mostrar para você que você não deve fazer como faz na propaganda das empresas que vendem pasta de dente e escova de dente, tá? A quantidade de pasta que a gente vai colocar, ela é muito pequena, tá? É isso aqui. Essa é a quantidade de pasta que você tem que usar quando você vai escovar. Não tem que ficar fazendo aquela espuma, aquela coisa enorme na boca, porque aquilo realmente você tem que ficar cuspindo, tá? Então, a quantidade de pasta, ela é pequena, tá? Justamente para não ficar enchendo a boca de espuma e justamente para não ter excesso de flúor, o tanto de flúor que a gente precisa. Então, é como se fosse um grãozinho de ervilha, tá? Se for em criança, é um grãozinho de arroz, é menos ainda, tá bom? Mas sim, você vai escovar com essa quantidade de flúor, vai cuspir e não vai enxaguar para esse flúor ajudar ali a prevenir a cárie. Como que o flúor ajuda a prevenir a cárie, tá? O flúor, bom, então vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do dente. O dente, ele é uma estrutura calcificada, tá? Parecida com os ossos, mas ele é mais forte do que o osso, porque ele tem uma estrutura que a gente chama de esmalte, tá? O esmalte, ele é feito por uma das coisas que apresenta no esmalte, chama de hidroxiapatita, tá? É um dos componentes do esmalte. Quando você se alimenta de doce, por exemplo, ou uma alimentação normal mesmo, tá? As bactérias que a gente tem na boca, todo mundo tem bactéria na boca, mais do que no intestino, inclusive, tá? Então, essas bactérias que estão na boca, elas vão se alimentar do que você comeu, daqueles restos de alimento que ficaram na sua boca, e vão produzir ácidos. Esses ácidos, elas vão se alimentar desse resto de alimento que ficou na sua boca, tá? E vão produzir ácido. E esse ácido produzido pela bactéria, ele consegue desmineralizar a superfície do esmalte. E essa hidroxiapatita vai ficar mais porosa. Ficando mais porosa, é mais fácil da bactéria conseguir fazer uma cavidade, fazer ali uma ferida, digamos, no dente, que é a cárie, tá? Como que o flúor consegue ajudar nisso? Então, você tendo o flúor, bebendo da água, tá, fluoretada, ou o flúor da pasta de dente, esse flúor entrando em contato com a saliva e entrando em contato com a superfície do dente, ele vai formar a fluorapatita, que é uma estrutura mais forte do que a hidroxiapatita. Então, ele vai aumentar a resistência do esmalte do seu dente para que o ácido produzido pela bactéria não consiga deixar esse dente poroso para a bactéria conseguir fazer uma cavidade, conseguir furar aquele dente e formar a doença cárie, tá? Então, é dessa forma, o flúor, ele vai deixar o seu dente com uma estrutura mais forte, com uma estrutura mais resistente. O flúor numa quantidade pequena, tá? Não é para você fazer aquela curvinha. Vamos fazer aqui o que tá errado, tá? A galera faz assim, ó. Gente, meu pai fazia isso. Pai, se você estiver assistindo esse vídeo, tá? Meu pai fazia isso. Isso aqui tá totalmente errado, tá? Aqui tem muito mais flúor do que você precisa. Você vai estar tomando 10 comprimidos para dor de cabeça ao invés de 1. E aí, se você realmente manter todo esse flúor na boca e acabar engolindo sem querer, que você acaba engolindo, vai fazer mal para você, vai fazer mal para o seu filho. Então, a quantidade de pasta, ela é pequena para ser seguro para você. E é seguro, tá? Foi mostrado, como eu falei no início do vídeo, que os países que estão com água fluoretada não tem diferença da quantidade e dos tipos de doença dos países que não têm água fluoretada. Então, não está causando câncer, não está causando doença nas pessoas, tá bom? Então, ele é seguro em quantidade pequena e ele ajuda, sim, a prevenir a cárie, deixando a estrutura do seu dente mais forte, tá bom? Bom, era isso que eu tinha pra falar. Grande polêmica do flúor, tá? Se você concorda ou não, eu não sou a dona da razão. Eu falo pra vocês o que os estudos têm mostrado, o que eu vejo também de toda a minha carga, né? Desde que eu fiz a faculdade até hoje. E eu não sou dona da verdade, mas eu tenho um pouquinho de conhecimento sobre o assunto. Se você sabe mais do que eu, coloque aqui nos comentários. Eu tô sempre aberta a aprender também. Se você tem alguma dúvida, tem alguma sugestão de vídeo, coloca nos comentários pra gente. Entre em contato com a gente na descrição do vídeo. Tem todas as nossas redes sociais, tem o nosso WhatsApp, tá bom? Você vai conseguir falar com a gente com certeza, tá? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!